Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete, que é o Lucas, para mais uma aula de ciências para o 7º ano. Nas últimas aulas, a gente falou bastante de artrópodes. Na aula de hoje, nós vamos falar de problemas que eles podem causar aos seres humanos. E também vamos falar de problemas que os quinidários podem causar nos seres humanos. Você lembra quem são os quinidários? Então a gente vai relembrar hoje. Antes da nossa aula começar, temos aqueles recados importantes. Primeira coisa, galera, se dediquem em tudo. Tá na reta final do ano, não dá para deixar o ano ser perdido. Então, bora lá! Assistam às aulas de todos os professores, façam anotações do caderno de vocês, dos conteúdos que a gente está passando aqui. Se você não tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para o seu professor lá no Class. Se você tiver um grupo no WhatsApp, manda a dúvida nesse grupo. Converse com seus amigos sobre o que a gente está falando aqui, para que esse conhecimento seja realmente aprendido. Se você tem acesso ao Class, vai lá no link número 1 quando essa aula terminar e responda aquela questão que valida a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, você já sabe o que tem que fazer. É só ir até a escola e buscar aquele material impresso, feito com tanto amor e com tanto carinho que os professores estão fazendo para vocês. Só não esquece das datas de entregar isso daí, porque é final de ano, ninguém quer passar a ceia de Natal corrigindo a atividade ou então fazendo a atividade, não é mesmo? Então, bora correr atrás do prejuízo. Para começar essa aula, vamos conhecer os nossos objetivos. Nós temos ali, uma água-viva e uma aranha. Então já estamos relembrando quem são os organismos do filo Quinidária e do filo Artrópoda. Artrópode está fresco na memória. Quinidários, a gente falou de água-viva, falamos de caravelas e outros animais. Vamos compreender quais são os problemas relacionados a eles. E para que você não esqueça depois, esteja com o seu caderno e anote os pontos importantes. Beleza? Então, começando aqui, vamos ler uma reportagem sobre os quinidários. Se você quiser, nós temos aqui aquele QR Code que você pode apontar o seu celular depois e abrir a reportagem inteira. O título da reportagem é Conheça a vespa do mar, o ser vivo mais venenoso do mundo. Também chamada de cubo-medusa, o animal é comum na costa nordeste da Austrália e foi responsável por mais de 60 mortes no último século. Então é um animal bem perigoso. Vamos fazer a leitura. Nos oceanos Índico e Pacífico, vive o animal mais venenoso do mundo, a vespa do mar, que tem o nome científico Chironex fleckeri, uma espécie de medusa parecida com uma água-viva comum, mas muito mais letal. Essa criatura, também conhecida como cubo-medusa, matou cerca de 60 pessoas no último século. A mortalidade do ataque depende da quantidade de veneno injetada no organismo de um humano adulto, e aí, se ele entrar em contato com os 6 metros de tentáculo desse animal, a morte é certa, pois pode ocorrer em poucos minutos. Então nós temos ali uma imagem da cubo-medusa, que tem mais de 60 metros de tentáculos e tem um formato do corpo como se fosse um cubo. 5 minutos depois da picada desse animal, a vítima começa a sentir dor extrema e falta de ar, podendo notar alguns roxos espalhados pelo corpo. O veneno afeta também o sistema cardiovascular e pode resultar em uma parada. O apelido da cubo-medusa vem do formato quadrado do seu corpo, que é transparente e mede de 16 a 24 centímetros. Elas apresentam mais de 60 tentáculos, cada um com milhões de nematocistos, que são microganchos responsáveis por liberar o veneno. Então, nesses tentáculos aqui, elas vão ter estruturas que vão liberar o veneno no corpo da pessoa. E isso é muito perigoso. Tá, que esse animal vive lá na costa da Austrália, não vive aqui no Brasil. Mas nós temos outros exemplares desse grupo aqui perto do nosso oceano. Então, a gente precisa tomar cuidado. E como eles estão no oceano, a corrente marítima pode levar eles para outros lugares. Então você pode se deparar com um animal desse em outra praia de outro país. Então tome muito cuidado quando encontrar com águas-vivas ou cubo-medusas na praia. Vamos então relembrar quem são os quinidários. Nós temos aqui a água-viva, nós temos a caravela e nós temos as anêmonas. Todos esses animais, eles têm aquela característica de ter tentáculos com substâncias venenosas, substâncias urticantes. Lembra disso, né? Então, vamos continuar.
Essas substâncias urticantes, elas são liberadas através dos nematocistos, que são essas estruturas em forma de agulha que quando encostam no corpo de um animal, vão liberar esse veneno. Elas usam isso como defesa e como tática de alimentação, mas nós, seres humanos, às vezes entramos no habitat dela, e aí ela se sente, muitas vezes, no momento de tentar se repelir, no momento que ela se sente como se fosse uma presa, então ela tem que se defender, e aí ela usa isso como defesa. Quais são os problemas que isso causa pra gente? Na maioria das espécies, quando eles encostam no nosso corpo, eles vão resultar em erupções cutâneas. O que é isso? São partes da sua pele que vão fazer bolhas. E aí, isso vai ser uma coisa muito dolorosa e pode ser pruriginosa. O que é isso? É uma bolha com pus. Então, dependendo da espécie, dependendo se você tiver alergia, pode ter um agravo nesse tipo de liberação de toxina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quais são os outros sintomas que você pode ter se uma água-viva ou uma cubomedusa encostar em você? Você pode sentir fraqueza, enjoo, dor de cabeça, dor e espasmo muscular, congestão nos olhos e no nariz, sudorese abundante, então você vai suar muito, dor torácica que pode ser agravada ao respirar. Então, quando você respira, você sente que tem uma pressão ali dentro, porque muitos desses venenos, eles vão direto na corrente sanguínea e o seu coração tem que bombear eles. Então, você vai sentir essa dificuldade ao respirar. E essas picadas de caravela e de cubozoa são as mais perigosas, porque causam mortes. Caravelas são aqueles animais que parecem bem lindos, tipo, flutuando no mar, e aí os tentáculos são gigantescos, assim como o da cubozoa. Então a gente tem que tomar cuidado com esses animais. E aí, o que fazer se uma água-viva encostar em você? O tratamento disso. Você tem que lavar o veneno que foi encostado em você com a água do mar e retirar os tentáculos que ficarem grudados em você. E aí, depois você pode fazer uma compressa só para aliviar a dor, mas não faça nada diferente disso. Algumas espécies, eles têm algum conhecimento, os cientistas, e eles dizem que se você jogar vinagre, você pode neutralizar o poder do veneno. Porém, em outras espécies, você pode potencializar o veneno. Então, na dúvida se sim, se não, não passe. Vá até o mar e lave. E aí, procure um atendimento médico, que é muito melhor. Se você conseguir capturar o animal dentro de uma sacolinha, de um potinho, alguma coisa, e levar para a unidade de saúde, é melhor. Se não, você só vai para o hospital. E aí agora temos uma atividade aqui, ó. Os quinidários são animais aquáticos que trazem um grande perigo à nossa saúde quando vamos à praia. Com base em seus conhecimentos, analise as opções e diga o que devemos fazer quando uma água-viva nos queimar. Letra A. Urinar no local e em seguida lavar com sabão neutro. Letra B. Lavar o local com água mineral. Letra C. Esfoliar a região com areia da praia. E letra D. Lavar o local com água do mar. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galerinha! E tava muito fácil esse exercício, não é mesmo? Você já sabe que atitudes tomar se um dia tiver alguma queimadura de quinidários, de água-viva, cubomezoa. O que você tem que fazer, primeira coisa, é lavar o local com água do mar. E depois, procurar um atendimento médico se você vê que está piorando, beleza? Nós vamos falar agora dos artrópodes. Você lembra dessa tela mega bonita que a gente já falou nas aulas anteriores? Nós temos insetos, aracnídeos, crustáceos,
quilópodes e diplópodes. Todos esses animais pertencem ao grupo dos artrópodes. E alguns deles, eles têm produção de veneno que é muito perigoso para a gente. Ou então eles podem se tornar parasitas do nosso corpo e do corpo de outros animais, que também é perigoso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses animais agora. Começando, a gente vai relembrar aquele assunto da Semana do Conhecimento, que a gente falou um pouquinho de mosquitos, doenças que esses mosquitos causam, e aí eu trouxe para você um outro mosquito legal para a gente aprender. Esses artrópodes geralmente se alimentam de sangue, então é por isso que eles vão transmitir a doença, porque eles vão picar uma pessoa e vão transmitir um vírus. Não é um mosquito que causa a doença, é o vírus que está dentro dele. Nós temos aqui o Anopheles, que é um mosquito prego, e nós temos o Aedes aegypti, que é nosso velho conhecido. Você até fez uma maquete do corpo dele, não é mesmo? Então, tanto o Aedes aegypti quanto o Anopheles, ao picar as pessoas, transmitem o vírus que pode estar dentro do corpo deles. Quem pica é sempre a fêmea. E aí, o Anopheles pode transmitir malária. Já o Aedes aegypti pode transmitir febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Então, são várias doenças que a gente pode adquirir através da picada desses animais. Tifo, que é uma doença que está aqui, é uma doença transmitida através da picada de outro inseto, que daqui a pouquinho eu te conto. Então, insetos que são hematófagos são insetos que se alimentam de sangue. E aí eles têm esses agentes infecciosos que eles vão transmitir através da inoculação, através da pele. Então, nós temos ali uma imagem do mosquito quando ele vai se alimentar de sangue. Com o aparelho sugador dele, ele introduz essa parte que parece uma agulhinha para poder sugar o sangue da pessoa. E aí, gente, ele está só tentando se alimentar, porque ele só quer reproduzir teus ovinhos. Mas ele não sabe que tem um vírus dentro dele. Então, a gente tem que tomar cuidado e eliminar os mosquitos para que isso não aconteça. Existe outro inseto que a gente chama de barbeiro. Ele pertence à classe dos triatomíneos. É um nome difícil, diferente, mas anota aí que você não vai esquecer depois. O barbeiro, ele tem dentro do corpo dele um protozoário, diferente dos mosquitos que tinham vírus. Esse protozoário se chama Trypanosoma cruzi. É um nome diferente também, mas você já estudou isso lá com a professora Maísa. Então, lembra aí, refresca a memória. A doença de Chagas é a doença que a gente vai acabar adquirindo através da picada do barbeiro. Só que não é só através da picada. O que acontece? Quando o barbeiro vai picar alguém, ele vai se alimentar. Então, ele se alimentou e aí acabou inoculando o protozoário através da contaminação ali pela mucosa dele. Muitas vezes, ele acaba deixando isso por fora. E aí também, ao se alimentar, ele acaba defecando no local onde ele fez a picada na pessoa. Como ele fez essa picadinha, vai dar uma reação alérgica, então você vai coçar o local. Quando você faz isso, você espalha o protozoário que está ali e ele acaba entrando ainda mais dentro de você. Então a pessoa vai ter doença de Chagas. E como que a gente controla isso? Eliminando o vetor, que é o barbeiro. Se você não tiver mais barbeiros, não tiver mais mosquitos, você não vai ter a transmissão dessas doenças, porque eles carregam dentro deles micro-organismos. Aí, lembra que eu te falei de tifo, que é uma doença que pode ser transmitida pela picada de outro inseto? Sim, esses caras aqui se chamam piolhos. Você já teve piolho na sua vida? É uma coisa muito comum em escolas, onde a gente tem aglomeração de crianças e tem como controlar. Quando o piolho pica, ele vai transmitir, às vezes, alguns micro-organismos, ele vai poder levar de uma pessoa para outra, porque ele picou eu, me pulou, foi lá e picou você, depois pulou e picou outra pessoa, e ele pode transmitir coisas de uma pessoa para outra. Dependendo do local onde o piolho estiver, ele vai ser diferente. Daí você para pensar, professora, piolho fica na cabeça. Nem sempre, galera. A gente tem um piolho que fica na cabeça, que é o normalzinho, que todo mundo conhece, o do GIF aqui. Nós temos um piolho que fica no corpo, e aí ele vai picar todo o seu corpo. E nós temos um piolho pubiano, que é um piolho menorzinho, que fica na região genital ou anal. E esse é mais difícil de encontrar. Mas a pessoa vai ter coceira igual tem na cabeça.
Então é bem fácil de descobrir e você precisa ir no médico para ele te dar um remédio para tratar. Você precisa eliminar esses animais do seu corpo. Eles se alimentam de sangue, mas eles ficam fora do seu corpo. Então eles são parasitas externos, ectoparasitas. E a pediculose é o nome da infestação de piolho. Então, se você for no médico e ele disser que você tem pediculose, é porque você tem muitos piolinhos. Então, você precisa tratar. E é uma coisa muito comum no mundo inteiro e em várias idades. Pessoas adultas podem ter piolho. Então, tá tudo certo, é só tratar e tomar banho. Outro animal que também é um ectoparasita que fica fora do seu corpo e que se alimenta do sangue é o carrapato. Nós temos dois tipos de carrapatos aqui na imagem. Esses carrapatos geralmente são encontrados em animais, como bois, cachorros, porcos, mas também pode ser encontrado no seu corpo. Se você for andar numa região onde eles estão por ali, numa fazenda, numa chácara, eles podem grudar em você e muitas vezes você não percebe, porque quando ele gruda no teu corpo, ele está pequenininho. E aí depois ele vai sugando seu sangue e vai crescendo. Aí o perigo disso tudo é a doença que ele pode causar, que é febre maculosa. Tudo isso acontece por causa de uma bactéria, galera, que está dentro dele, que é uma bactéria do gênero, da ordem Rickettsia. Essa bactéria é muito perigosa e, na maioria dos casos, não vai causar tanto problema, mas em 30%, se não for tratado, pode levar o indivíduo à morte. Então pode ser uma pessoa, pode ser um animal. Então você tem que eliminar também o carrapato para que ele não te pique. Falando agora de um aracnídeo muito comum aqui no Paraná e em outras regiões do país, mas principalmente aqui no Paraná, que é a aranha marrom. As aranhas marrons são do gênero Loxeles. E essas aranhas, elas são pequenininhas, gente, 4 centímetros, e elas têm uma coloração marrom. As pernas delas são muito longas e finas, então é fácil de reconhecer. Essas aranhas possuem um veneno necrosante. O que acontece? Quando ela pica você, você quase não sente. Você pode estar dormindo, virar o braço assim e esmagar a aranha sem querer. Ela vai se sentir num processo ali que ela está sendo vítima e ela vai tentar revidar. E ela acaba te picando. Depois do passar dos dias, esse veneno dela necrosa a sua pele, ou seja, apodrece tudo. E aí, você pode ter várias complicações. Elas não são agressivas e elas gostam de lugares escuros, quentinhos. Então, geralmente elas vão se esconder dentro de sapato, no meio das roupas guardadas no armário, dentro do armário, no cantinho da cama. Então é importante você arrastar os móveis para limpar a casa, é importante abrir o guarda-roupa de vez em quando e dar uma arejada para que ela saia de lá, porque é um animal silencioso e perigoso. Olha o que acontece quando a aranha marrom pica as pessoas. A dor na hora não vai sentir, mas depois você vai começar a sentir um desconforto. E aí as alterações mais comuns são dor em queimação, então você vai sentir que tua pele está queimando, uma vermelhidão, uma mancha roxa, um inchaço, pode virar uma bolha que coça e aí depois ela vai ficando durinha. E aí depois pode acontecer de fazer uma necrose, você ter dor de cabeça, sentir um mal-estar, ter náusea e dor no corpo inteiro. Então olha o desenvolvimento aqui, ó, 3 dias depois, 4 dias depois, 5 dias, 8 dias, 9 e 10 dias. Então fica muito feio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Escorpiões também são aracnídeos perigosos. A gente comentou lá na aula de artrópodes das estruturas que eles têm. Eles têm uma capacidade de picar e liberar o veneno através ali do aguilhão deles. As maiores mortes através de aracnídeos são por causa dos escorpiões. Nem tanto por cobra, mas por eles, que são pequenininhos e passam despercebidos. Eles geralmente se escondem em lugares escuros, embaixo de pedra, entulho, encanamento, dentro de roupa, de sapato. Então a gente tem que olhar muito bem onde ele está. E eles são carnívoros, se alimentam de outros insetos. Em caso de picada de escorpião, ele pode ser amarelo, vermelho, marrom ou preto. Então tem uma diversidade bem grande. O que você precisa fazer? Você precisa lavar o local com água e sabão e procurar um atendimento médico imediatamente. Se você conseguir capturar o animal e levar ele junto, a aranha também ou até mesmo outro animal, é bom porque o médico já vai saber qual procedimento tomar.
E você tem que procurar manter a calma. Já que esse animal inocula o veneno dele dentro de você e ele cai na corrente sanguínea, se você ficar nervoso, seu coração vai bombear sangue mais rápido e o veneno vai se espalhar mais rápido. Então, por isso, mantenha calma. Vai doer. Eu já fui picada por escorpião no pescoço. Dói muito, mas mantenha calma. Você vai para o hospital, o médico vai cuidar de você e vai ficar tudo bem. E aí nós temos aqui, ó, só para relembrar, as quelíceras das aranhas, que são aquelas partes na frente, e o aguilhão do Telson que tem lá no escorpião, que é aquela parte traseira do corpo dele. Então são essas partes que eles usam para injetar o veneno em você. E vamos para um quiz, galera. Os artrópodes são animais que podem transmitir várias doenças aos seres humanos e também causar acidentes por apresentarem peçonha. Com os conhecimentos da aula de hoje, selecione a alternativa que apresenta os nomes dos artrópodes peçonhentos que você conheceu. Então nós temos na letra A, barbeiros e aranhas marrons. Letra B, escorpiões e mosquitos. Letra C, aranhas marrons e escorpiões. E letra D, carrapatos e piolhos. Pensa aí, responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos, galera. E os animais que nós conhecemos hoje, que são animais peçonhentos que podem causar vários danos para a nossa vida, são os animais da letra C, as aranhas marrons e os escorpiões. Então você já sabe, galera, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Mantenha a casa arejada, limpa, sempre olhe os sapatos e a roupa antes de vestir, porque se esses animais estiverem ali, você consegue tirar eles dali. Tenham muito cuidado na casa de vocês, porque esses animais eles são pequenos e se escondem, mas eles podem causar um grande transtorno na sua vida. Chegamos ao momento de dar tchau, temos um belo escorpião ali para dar tchau para vocês. Se cuidem, tenham muito cuidado, ajudem nas tarefas de casa. Se alguém na sua família passar por isso, conte para eles o que você aprendeu hoje, quais são os cuidados que você precisa ter. Tenham uma rotina saudável, se hidratem. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula. Take care, se cuidem e a gente vai se encontrar na próxima aula de ciências. Até mais!